Bom, pessoal, a gente vai ver agora nessa aula quando que uma reação de simples troca ela vai acontecer. Nem sempre as reações elas acontecem. A gente pode escrever a reação no papel, na lousa, e não é porque a gente escreveu que ela vai acontecer, tá? Tem sempre alguns fatores que vai fazer essa reação acontecer ou não. E a gente estuda sempre os fatores da ocorrência de reações de simples troca e de dupla troca. Nessa aula eu vou falar só de simples troca, tá bom? Então, olha só. Então, como eu falei, né? Nem todas as reações que escrevemos, elas acontecem de fato. É necessário a gente estudar quais são os fatores determinantes para que a gente entenda se uma reação ela pode acontecer ou ela não vai acontecer, tá? Então, olha só. Importante. Olha só. Que nem aqui, ó. É uma reação de simples troca. Como que a gente sabe que a reação é de simples troca? Lembra, ó, aqui eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta, tá? Formando uma outra substância composta e uma outra substância simples, tá? É assim que se procede todas as reações de simples troca, tá? Sempre. Bom, o que acontece? Eu escrevi a reação do cobre metálico reagindo com o nitrato de prata, tá? Formando o nitrato de cobre 2 e prata metálica. Tá, tudo bem, a gente escreveu a reação, mas será que ela acontece? A grande questão é essa. A gente precisa analisar para ver se ela vai acontecer ou não. Então, olha só. Presta atenção que aqui, ó, a gente tem dois tipos de reação de simples troca. Aquela que troca metal por metal e depois aquela que troca não metal por não metal. Por enquanto, a gente está falando dessa situação aqui, ó, tá? Então, olha só, o cobre é um metal, tá? O metal, ele pode acontecer o que com ele? Perder elétrons e se tornar um cátion. Então, todo metal, numa reação de simples troca, ele vai tentar ocupar o lugar do cátion da substância composta. Por quê? Porque o cátion da substância composta, tá? Ele é um metal. Tudo bem? Bom, então o que acontece? Por isso que eu tô falando que é metal por metal. Então, olha só. Para eu saber se o cobre consegue deslocar a prata, tá? E ficar no lugar da prata, formando nitrato de cobre 2, e levar a prata a ficar sozinha, virar um metal. Então, o que acontece? Eu preciso olhar essa ordem de reatividade. Então, quando a gente fala em ocorrência das reações, a gente precisa, tá, de simples troca, a gente precisa analisar a reatividade dos elementos que podem se tornar cátions, tá? Então, aqui a gente tem metais, tá? Aqui, presta atenção que eu tenho hidrogênio. Por que eu tenho hidrogênio? Porque às vezes, aqui, ó, na minha substância composta, eu não vou ter uma substância composta que tenha um metal. Não, eu posso ter um ácido, tá? E no ácido, quem que é o cátion? O cátion é o H, tudo bem? Então, é necessário olhar sempre a ordem de reatividade dos metais para saber se a reação vai acontecer ou não. Olha só, então presta atenção. Essa setinha está mostrando que a reatividade aumenta daqui para lá. Então, o que significa isso? Significa que os elementos que estão aqui, ó, à minha direita, eles são menos reativos. E os que estão à nossa esquerda são mais reativos, tá? Para essa reação aqui acontecer, uma reação de simples troca acontecer, é necessário que o elemento aqui que esteja fazendo o papel de substância simples, ele seja mais reativo do que o elemento que está fazendo parte da substância composta. Tudo bem? Então, olha só. Essa reação aqui do cobre metálico reagindo com nitrato de prata, será que acontece? Não sei. Para a gente saber se ela acontece, eu preciso analisar se o cobre é mais reativo que a prata, tá? Porque eu vou entender assim, ó, o cobre, ele só vai deslocar a prata se ele for mais reativo. Aí você vem aqui na ordem de reatividade e procura, ó. Cadê o cobre? Ah, o cobre tá aqui, ó. Cadê a prata? A prata tá aqui. Se o cobre tá antes da prata, significa que ele é mais reativo.
Se ele é mais reativo, ele desloca a prata. Então, essa reação aqui, ela vai acontecer, tá? Então, o que acontece? Para a gente analisar se uma reação de simples troca acontece, se ela ocorre, tá? E eu tiver, no caso aqui, um metal tentando reagir, o metal sendo uma substância simples, eu preciso olhar a reatividade dos metais. Então, olha só, presta atenção, ó, cobre reagindo com nitrato de prata. É exatamente essa reação aqui que a gente estava falando antes, tá? Aqui, essa foto aqui, essas duas fotos mostram uma evidência. Se a gente estivesse fazendo essa reação aqui no laboratório, então o que acontece? Olha só, no laboratório, o que a gente ia perceber? Então, presta atenção, ó, aqui ele fala assim, ó, no A, então aqui, ó, no tubo A, tá? O que a gente tem? Uma fita de cobre, olha lá, ó, essa fita aqui, ó, enroladinha, pode ver que ela tem cor de cobre metálico, tá? Então, eu tenho cobre metálico. E aqui, né, tá imerso numa solução de nitrato de prata. Então, aqui eu tenho cobre metálico, exatamente como tá aqui na reação, tá? Cobre metálico. E na solução de nitrato de prata, tudo bem? Então, olha só, o que tá acontecendo aqui, ó? A gente percebe que à medida que o tempo vai passando, a reação vai acontecendo e a fita vai ficando prateada. Então, olha lá, ó. Aqui a fita tinha cor de cobre, tá? Depois de um tempo, essa fita ela começa a ficar prateada. Prateada, a cor prata, tá? Ela é característica da prata metálica. Então, o que a gente deduz? Que essa reação ela está acontecendo. Assim como a gente analisou agora há pouco, né? Viu que o cobre é mais reativo que a prata, então realmente essa reação ocorre. E a evidência, no caso aqui, seria exatamente isso. O cobre metálico muda de cor, ele começa a ficar da cor da prata. Porque esse Ag que a gente representa aqui é prata metálica, que vai ficar exatamente sobre o cobre metálico, tá? E aqui não dá para ver direito, mas essa solução aqui, ó, ela começa a ficar azul. Olha lá, ó. A fita começa a ficar prateada e a solução vai ficando azulada. Toda vez que a gente tem cobre, tá, reagindo e começa a aparecer cobre 2+, tá? Cobre 2+, os compostos de cobre 2+, eles têm uma cor azul. Então, a evidência, tá? Mais uma evidência que a reação está acontecendo é aparecer essa cor azul, tá? Porque aqui eu tinha cobre metálico, tá? O cobre metálico ele não sai para a solução. Ele está na forma de metal, na forma dessa fita. Mas a partir do momento que a reação começa a acontecer, começa a se formar cobre na forma de íon, que é azul. Então, você começa a observar que a água, né, a solução aquosa começa a ficar com um tom azulado, que é o que representa, na verdade, a presença dos íons de cobre. Uma coisa muito importante, ó, toda reação de simples troca é redox, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a substância simples, aqui o cobre, ele é metálico, cobre 0, tá? Quando ele troca de lugar com a prata, acontece uma troca de elétrons também, tá? Onde o cobre 0, ele sofre oxidação, tá? Então, o cobre metálico, ele se transforma em cobre 2+, e libera elétrons, tá? E a prata, na forma de cátion, porque a prata aqui não é metálica, a prata aqui tá na forma de cátion. Essa prata recebe os elétrons que o cobre tá perdendo, tá? E se reduz, virando prata 0, que é a prata metálica que a gente vê aqui, ó, tá? Então, sempre uma reação de simples troca é uma reação redox, tá? Onde o elemento, a substância simples se oxida e, no caso aqui, o metal que está fazendo o papel de cátion da substância composta acaba sofrendo a redução, tudo bem? Então, é muito importante a gente associar a reação de simples troca com a reação redox. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Olha lá, ó. Aqui a gente está tentando fazer o ouro, tá? Trocar de lugar com a prata, tá?
Será que acontece essa troca? Olha na ordem de reatividade. Aonde está o ouro? O ouro é o menos reativo de todos os metais. Ele é o mais inerte, ou seja, o que tem a menor tendência em reagir, tá? Então, o ouro está aqui e a prata está aqui. Quem que é mais reativo? A prata. Aliás, se a gente for olhar essa ordem de reatividade, a gente vai entender que o ouro não desloca ninguém, porque ele é o menos reativo de todos. Então, se a prata está antes do ouro, então o que acontece? A prata, ela é mais reativa. A prata é mais reativa do que o ouro. Então, essa reação vai acontecer? Não, ela não vai acontecer. Porque se o ouro é menos reativo, ele não vai trocar de lugar com a prata. Então, essa reação, ela não acontece. Tá? Então, presta atenção. Ocorrência das reações de simples troca. A gente tem que fazer o quê? Olhar na ordem de reatividade. Tá? Quanto mais a sua esquerda tiver o elemento, mais reativo ele é, tá? E para um elemento conseguir deslocar o outro, ele tem que estar, de acordo com a ordem de reatividade, na frente do elemento que vai ser trocado, tá? Então, olha só, o ouro aqui, ó, ele não desloca a prata, como a gente acabou de ver. Mas o cobre consegue deslocar a prata, porque olha só, o cobre está antes da prata. Quem está antes consegue sempre deslocar quem está depois, tá? Essa que é a ideia. Então, aqui tem alguns tipos de reação de simples troca que a gente pode, não precisa decorar, tá? Mas é mais para a gente ter na mente como que ela pode aparecer. Então, aqui a gente tem, ó, um metal, tá? Reagindo com sal, que nem aqui, ó, sulfato de cobre. Então, você vai olhar aqui, ó, substância simples, metal. Ah, se ele é metal, ele vai querer trocar com quem? Com o cátion, tá? Porque metal se torna cátion, tá? Será que acontece? Não sei. Vai acontecer se o ferro for mais reativo. Para ele ser mais reativo, tem que fazer o quê? Olhar na ordem de reatividade, certo? Outro tipo de reação que pode acontecer, ó, um metal reagindo com ácido, tá? Então, ó, por isso que eu falei, lembra, que existe o hidrogênio na ordem de reatividade. Porque, às vezes, a sua reação é um metal reagindo com ácido, tá? E aí eu preciso saber, se o metal for mais reativo do que o H, a reação acontece. Se não for mais reativo, a reação não acontece. Então, não é qualquer metal que vai reagir na presença de ácido. Não, depende da ordem de reatividade. Então, por exemplo, ó, a gente tem aqui, ó, antes do hidrogênio, chumbo, estanho, níquel, cobalto, ferro, crômio, os elementos da família 1A e 2A, todos esses aqui deslocam o hidrogênio, ou seja, eles reagem com ácido, tá? Os elementos que estão depois do hidrogênio, que são considerados nobre, tá? Eles não vão deslocar o hidrogênio. Então, se eu tiver alguma substância, se eu tiver um ácido na presença de bismuto metálico, cobre metálico, prata metálica, a reação não vai acontecer. Por quê? Porque o hidrogênio é mais reativo do que esses elementos. Então, a reação não acontece. Certo? Que nem aqui, ó, o ferro. Olha lá na ordem de reatividade, o ferro, ele está antes do hidrogênio. Se ele está antes do hidrogênio, ele é mais reativo, então essa reação acontece. Tá? E aqui não muito comum, mas também pode acontecer reação de simples troca com óxido, tá? Mas a ideia é a mesma, ó. O que importa é aqui, ó, o metal e o cátion, que pode ser um metal, tá? Bário é mais reativo que a prata? Sim, bário é da família 2A. Tá? Olha o bário aqui na ordem de reatividade, ó. Olha a prata. A prata está depois do hidrogênio, ó. A prata, ela é muito pouco reativa, ó. Percebe, ó? Ela está quase perto do ouro. Então, o bário consegue deslocar a prata. Então, essa reação ocorre. Bom, eu falei metal trocando com metal, ou metal trocando com hidrogênio. Mas a gente tem também a situação onde a gente tem um ametal ou um não metal trocando com outro ametal, tá? Então, essa ordem de reatividade é menor, olha só.
a gente tem muito menos não metais do que metais, né? E aqui estão os mais importantes, ó, o flúor, o oxigênio, o cloro, bromo, iodo e o enxofre, tá? Tem outros, mas os principais estão aqui. O flúor aqui, tá, é o mais reativo deles. Então, eu vou entender assim, ó, o flúor, ele desloca todos eles, tá? Depois do flúor vem o oxigênio, quer dizer, o oxigênio desloca cloro, desloca bromo, desloca iodo, mas não desloca o flúor, tá? Então, a ideia é exatamente a mesma que a gente viu na ordem de cátions, certo? Então, olha só, que nem aqui, ó, cloro. É importante você prestar atenção no seguinte, quando a gente tem um não metal, na reação de simples troca, o não metal não é como o metal, porque olha só, aqui ó, metal, ferro sozinho, bário sozinho, porque os metais eles não andam de parzinho, mas os ametais eles andam, tá? Então, quando eu tenho substância simples, cloro não é Cl, é Cl2. Se for bromo, é Br2. Se for iodo, é I2. Tá? Então, a gente não pode esquecer disso. Então, eu preciso sempre olhar no balanceamento. Tá? Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, o gás cloro reagindo com ácido bromídrico. Tá? Então, agora eu vou pensar o seguinte, ó, cloro, ele é o quê? Ah, ele é um não metal. Se ele é um não metal, ele vai tentar entrar no lugar de quem? Do não metal, tá? Que no caso é o bromo. O cloro não vai tentar entrar no lugar do hidrogênio, porque o hidrogênio é positivo. O cloro, quando ele se torna íon, ele se torna um ânion, então ele tem que trocar com o ânion da substância composta, tá? Então, o cloro tenta entrar no lugar do bromo. Ele troca com o bromo, olha aqui, ó. Ah, sim, ó. O cloro, ele tá antes que o bromo, então ele é mais reativo que o bromo. Então, o cloro consegue trocar de lugar com o bromo. E aí se forma o HCl e o bromo, tá? Que fazia parte da substância composta, agora ele se torna uma substância simples. Tudo bem? Aqui também é uma reação redox, tá? Pode ver que aqui, ó, o NOx do Cl2 é 0, o NOx do Cl aqui é menos 1, tá? O NOx do bromo aqui é menos 1 e o NOx do Br2 aqui é 0. Então, toda reação de simples troca é uma reação redox. Tudo bem? Ó, aqui mais um exemplo, ó. Bromo tentando trocar de lugar com o enxofre. Olha na ordem de reatividade. O bromo antes do enxofre. Então, vai acontecer? Vai acontecer. Essa reação ocorre, tá? Então, olha, bromo se torna um ânion, portanto, ele tem que trocar com o ânion, que aqui é o enxofre 2-, tá? Já que o bromo é mais reativo, ele troca de lugar com o enxofre, e aí o enxofre acaba se tornando substância simples, tá? Então, essa reação ocorre. Essa reação já não ocorre, porque o bromo está tentando deslocar o flúor. Mas, olha, o flúor é o mais reativo, ninguém desloca o flúor, tá? Então, essa reação não vai acontecer porque o bromo não é mais reativo do que o flúor, então... A gente pode até, que nem eu disse no começo, a gente pode até escrever a reação, mas isso não significa que ela vai acontecer. Essa reação não acontece, tá? Justamente porque o bromo não é mais reativo do que o flúor. Tudo bem? Então, até a próxima.